E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Jiang, que um dia acabou ganhando uma grande quantidade de dinheiro no cassino. Por causa disso ele acaba sendo perseguido por algumas pessoas, mas com suas grandes habilidades ele consegue lutar e fugir. Porém, para sua surpresa, um caminhão desgovernado vem em sua direção e sem reação ele acaba sendo atingido, sendo mortalmente ferido. Quando ele acreditava que tinha chegado ao seu fim, após abrir seus olhos, novamente ele estava em outro local com todos seus ferimentos curados. Pouco tempo depois, memórias começam a vir à sua mente, porém todas as memórias não pertenciam a ele. Sem entender o que estava acontecendo, ele acaba escutando uma voz, falando que ele teve sorte grande e acabou reencarnando. Essa voz revela ser um deus, e Jiang foi parar em um mundo paralelo. Com isso ele iria dar para ele algo especial, um sistema chamado de sistema metropolitano, onde usando pontos de prestígio ele poderá conseguir o que quiser, mas esse deus não revela como obter esses pontos. O antigo dono do seu corpo era um fracote, com isso era frequentemente humilhado, mas ele é diferente, e logo ele mostra para alguns figurantes que não deve ser subestimado, dizimando eles facilmente. Após isso ele recebe uma mensagem que ele conseguiu sua primeira vitória, ganhando de 3 inimigos. Com isso ele ganhou pontos de prestígio, e quando ele completar mais tarefas ganhará mais pontos, onde quando alcançar 1000 pontos, liberar a segunda rodada. Como ele teve sua primeira vitória, ganhou uma rodada livre no sistema. Após girar sua rodada livre ele ganha uma recompensa aleatória, onde ele conseguiu a habilidade de relembrar tudo que ele viu quando quiser. Após ver que esse sistema é realmente real, ele agora está decidido que vai viver essa sua nova vida do seu próprio jeito, e com a ajuda desse sistema ele vai se tornar a pessoa mais rica deste mundo. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Xiao, que é um especialista que sabia de tudo de um jogo de realidade virtual que é popular ao redor do mundo há mais de 10 anos. Com isso seu trabalho é upar as contas de outras pessoas em troca de dinheiro, porém por causa disso ele era odiado por outros jogadores, mas esse era um hobby que ele gostava, e mesmo ajudando várias pessoas sua conta principal ainda estava no ranking da liderança, e para ele esse jogo é muito melhor do que a realidade. Porém quando ele recebe mais um trabalho e quando ele se conecta ao jogo, uma coisa acontece: ele é transportado para outro local, e rapidamente ele tenta fugir, mas é detido pelos guardas, e é quando ele descobre que o nível de dor está em 100%, sendo que o normal do jogo quando chega aos 40%, ele é desconectado imediatamente do jogo. Logo após isso, quando ele abre sua tela de status, ele percebe que não tem a opção de deslogar, e a versão do jogo estava na de 10 anos atrás. Como ele entende tudo sobre o jogo, ele sabia em qual parte estava, onde ele foi capturado pelos vilões, uma organização que queria derrubar o governo, e agora seu corpo vai passar por vários experimentos, e sua vida agora é apenas de uma cobaia. Mesmo agora sendo apenas um personagem do jogo, ele consegue usar as funções de jogadores, e com isso consegue aprender uma habilidade e upar seu nível antes de sofrer a lavagem cerebral. Com isso ele usa seus pontos que ganhou para ficar imune à lavagem sem que eles soubessem, e após alguns eventos, Xiao, agora conhecido como Zero, vai iniciar uma nova jornada dentro desse jogo, onde ele sabe sobre tudo que existe nesse mundo, e jurou liderar seu exército de máquinas para derrubar os vilões, e com isso se tornar o mais forte desse jogo novamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o lançamento de um jogo mobile, onde o propósito do jogo é atacar uma torre de 100 andares, enquanto coletam materiais e constroem uma base sólida, passando pelos andares, utilizando métodos e estratégias. Há poucos dias o nosso protagonista estava vivendo uma vida normal, ele também jogava esse jogo. Como é um jogo gacha, existem heróis de 1 a 7 estrelas, e como ele era uma pessoa com pouca sorte nas suas milhares de tentativas, nunca conseguiu um com mais de 5 estrelas, mesmo assim ele estava no ranking mundial com suas habilidades. Como é um jogo de pura estratégia para dificultar a vida dos jogadores, não importa o quanto goste de um herói, no caso de deixá-lo morrer não tem volta, não será possível reviver. Com isso as habilidades do jogador é o que mais importam nesse jogo, e um novo evento estava acontecendo com uma nova dungeon. Porém quando ele entra, se encontra com um bug, e para sua surpresa, logo em seguida uma forte luz aparece e tudo fica escuro rapidamente. Após isso aparece uma tela falando para ele criar sua conta.
pouco tempo depois ele acaba indo parar em um local totalmente diferente, onde aparece outra tela, falando de uma missão de tutorial para ele derrotar alguns goblins. Inicialmente ele está confuso e acredita ser coisas do jogo, mas não demorou muito para ele cair na real. Isso não é apenas um jogo e sim sua nova realidade, e após passar pelo tutorial é quando ele descobre que veio parar dentro do jogo no qual ele jogava, sem escolhas Loki, um dos que estava no top 10 dos ranks mundial. Agora dentro do próprio jogo ele vai ter que partir em uma nova jornada, em busca de liderar heróis novatos para subir os 100 andares, e usando todo o seu conhecimento, ele vai usar para ficar muito mais forte e assim ser capaz de sobreviver e completar essa torre para voltar para a Terra. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Kin, que um dia ao ler uma novel de um guerreiro que é transportado para outro mundo onde após alguns acontecimentos ele consegue uma nova família, mas infelizmente o vilarejo é aniquilado por uma organização secreta, e é quando ele mata sua primeira pessoa e só conseguiu recuperar a sanidade após matar todos da organização secreta, e com isso jurou encontrar e matar todos os envolvidos. Kin após ler 5 capítulos dessa história acaba dormindo, e quando acorda ele percebe que misteriosamente agora está no corpo de uma das pessoas dessa história, um jovem mimado de uma família nobre que não é muito forte, que acabou sendo espancado pelo protagonista no começo da história. Neste novo mundo cheio de perigos e magias de começo ele só queria viver uma vida tranquila e relaxante, e como já sabe o que vai acontecer na história, ele consegue desviar de problemas grandes sem problemas, mas ao perceber que vários inimigos poderosos estão ao redor dele, ele não tem escolha a não ser ficar mais forte para viver uma vida longa, e com isso ele inicia sua jornada nesse novo mundo de fantasia onde já tem um protagonista, mas apesar de ser fraco ao decorrer da história ele ganha várias habilidades poderosas, e apesar de ter lido uma parte da história ele não sabe como vai acabar, e com isso ele tem que escrever a sua própria história. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Kin. Ele teve sua vida virada de cabeça para baixo quando foi parar em outro mundo. Murim é um lugar cruel onde apenas os mais fortes sobrevivem, mesmo ele implorando aos deuses para mandá-lo de volta tudo foi apenas em vão. Desde a sua infância ele caiu na pobreza, e o único motivo pelo qual sobreviveu até o momento é porque ele buscou a força acima de todo o resto. Ele suportou incontáveis situações de humilhação, mas mesmo assim conseguiu alcançar o status de um guerreiro de primeira classe. No entanto, logo uma enorme barreira aparece diante dele. Suas habilidades nas artes marciais chegou no limite, e para conseguir quebrar essa barreira a única forma seria com algumas pílulas que ele arriscou sua vida para conseguir. Porém, como ele tinha roubado essas pílulas, outro guerreiro acaba vindo atrás dele, e mesmo que com suas habilidades não consegue nem ver os movimentos do seu inimigo sendo dizimado facilmente. Quando ele acreditava que tinha chegado ao seu fim, para sua surpresa ele acaba indo parar em outro lugar. Logo ele vê que está na sua sala de aula. Com isso percebe que tinha retornado para a Terra. Com o passar do tempo, para sua surpresa ele descobre que existem os retornados. São pessoas que foram sugadas pela rachadura na dimensão e depois retornam para a Terra. Essas pessoas têm uma alta afinidade com mana e recebem uma classe única no despertar. Um dia uma passagem dimensional apareceu na Terra. Saindo dela um ser misterioso. Esse ser propôs uma troca com a Terra. Existiam monstros em outra dimensão, com isso ele queria que alguns humanos caçassem essas criaturas. Como recompensa ganhariam tesouros, e como alguns monstros poderosos possuíam pedras de mana que podiam ser usadas para muitas coisas, isso marcou uma grande era dos aventureiros. Após Kim passar pela sessão do despertar, sem muitas escolhas, ele vai ter que trilhar um novo caminho nesta nova terra onde os aventureiros estão acima de todos.